esteja passando muito bem essa quarentena, se cuidando, se prevenindo, né? Usando máscara. Bom, hoje a gente entra na parte de pesquisa, uma parte da estatística que é mais teórica, não é tão prática assim quanto a gente vê na matemática, tá? Mas é uma parte bem legal de se trabalhar, porque a interpretação de gráficos, a gente vai definir algumas coisas antes de entrar nos gráficos, tá? Então hoje nós vamos definir população, amostra e uns outros tipos de variáveis que interferem na população e na amostra. Bom, a gente pensando em população, o que vem à cabeça? Em pessoas, por exemplo, a população do Brasil, todas as pessoas do Brasil, a população do Paraná, todas as pessoas do Paraná, a população de Mongaguaçu, todas as pessoas que vivem em Mongaguaçu. E é exatamente isso, a população é um todo, certo? A população é tudo que envolve aquilo que a gente quer pesquisar. Não necessariamente, por exemplo, a população de uma cidade inteira. Pode ser uma população, para mim, os jogadores de futebol, por exemplo, ou as jogadoras de vôlei. Isso é o que envolve o todo. Se eu for fazer uma pesquisa, a hora que eu for fazer essa pesquisa, eu quero pesquisar os jogadores, as pessoas que praticam atividade física. Então, a minha população vão ser todas as pessoas que praticam atividade física. Todas, na totalidade, tá? Por que às vezes é inviável a gente utilizar a população total como objeto do nosso estudo, da nossa pesquisa? Porque às vezes é inviável. Por exemplo, eu quero entrevistar todas as mulheres de Mongaguaçu para saber com que frequência elas vão ao ginecologista, por exemplo. É inviável, a gente não vai conseguir entrevistar todo mundo. Por isso que surge a amostra. A amostra vem para simplificar e fazer uma representação dessa população. Como assim uma representação dessa população? Digamos assim, não tem como eu pesquisar todas as mulheres, ou não tem como eu pesquisar todos os homens, não tem como eu pesquisar todos os atletas. Eu vou pegar uma parcela dessa população, uma quantidade considerável, certo? Não posso, por exemplo, numa população de 20 mil pessoas, pegar uma parcela de 2 pessoas. Aí eles não vão estar representando a minha totalidade, certo? Então, normalmente a gente pega uma parcela assim, eu vou entrevistar 100 pessoas, eu vou dividir ela em 5 subgrupos. Eu vou pegar um subgrupo desse e vou fazer essa representação. Aí sim eu posso representar. Aí vai do pesquisador, certo? Não vai muito não tem nenhuma regra que defina qual é a amostra que pode representar uma população. Não tem como. Tanto é que a gente fala hoje que as pesquisas de opinião sobre voto, eleição, essas coisas, é complicado de se acreditar. Por quê? Porque, por exemplo, uma pesquisa que a gente vai fazer sobre a intenção de votos de um presidente da República. Eles entrevistam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas, a gente pode dizer que representa fielmente o restante da população do Brasil, que é muito maior que isso? Então, a gente tem que pensar muito nisso na hora de fazer uma pesquisa e colocar credibilidade nela total, certo? Existem algumas particularidades na amostra que a gente tem hoje que, normalmente assim, isso acontece muito na pesquisa de eleição. A gente pega uma parcela,
eu vou entrevistar 1000 pessoas de uma cidade que tem 20 mil habitantes. Ok, eu vou pegar dessas 1000 pessoas, eu vou pegar 200 de uma região, 200 de outra, 200 de outra, 200 de outra, com realidades diferentes. Porque se eu pegar só de uma região, de um local, por exemplo, aqui em Mandaguaçu, eu pegar só do centro, vai ser uma intenção de voto. Se eu pegar da Guadiana, a realidade às vezes é totalmente diferente, tá? Então, a gente vai elencar alguns exemplos para vocês identificarem o que é população e o que é amostra, tá? Vamos lá. Exemplo 1. Se uma empresa, o diretor gostaria de saber se os funcionários estão satisfeitos com os benefícios oferecidos, dizemos que a população dessa pesquisa são todos os funcionários. Então é assim, pessoal. Para quem que eu vou fazer a minha pesquisa? Se o meu diretor, ele quer saber sobre a satisfação dos meus funcionários, dos funcionários que trabalham para ele. Então, ele tem que perguntar para os funcionários. Então, a minha população vão ser todos os funcionários. Se a gente pensar numa multinacional, óbvio que às vezes é inviável perguntar para todos. Então, a gente cria uma amostra de dentro dessa população, tá? Mas aí vem nos outros exemplos. Exemplo 2. Um biólogo necessita estudar uma espécie de formiga de uma determinada região. A população, nesse caso, são todas as formigas que são da espécie que o biólogo pretende analisar desta região. Então, a gente fala aqui, se eu pensar nesse exemplo, a minha população são as formigas. Não, porque o meu objeto de pesquisa é uma espécie em específico dessas formigas, certo? Então, todas essas formigas dessa espécie que ele quer pesquisar, da região onde ele está, vão ser a população. A gente não pode pensar na totalidade, por exemplo, eu quero entrevistar todas as mulheres de Mandaguaçu. Então, a minha população vão ser as mulheres. Não, a minha população são todas as mulheres de Mandaguaçu, certo? Então, vamos agora para os exemplos de amostra. Exemplo 3. Uma rádio tem um interesse de saber como está sua audiência com os ouvintes no trânsito. Sabemos que não dá para perguntar para todos os motoristas que ouvem a rádio qual a que eles preferem. Então, se busca uma amostra dessa população, perguntando para apenas alguns motoristas qual sua rádio preferida. Então, neste caso, a rádio quer saber qual que é a audiência dela, certo? Então, ela vai para a rua e vai abordar lá os 100 primeiros carros que ela parar, que passar por ela, ou os que se propuserem a dar a entrevista e responder a pesquisa, né? Sempre existe esse fato de que ninguém é obrigado a responder nada. A gente pode não querer responder uma pesquisa. Então, a gente sempre tem que pensar nisso também. Como que eu vou fazer uma pesquisa com a população toda se vai ter aqueles casos que não vão querer responder? Então, a gente cria amostras para isso, tá? Exemplo 4. As pesquisas de intenção de votos de uma eleição municipal também é feita por uma amostra dos moradores daquele município. Então, por exemplo, aqui em Mandaguaçu, se eu for fazer uma pesquisa de intenção de voto, seria bom eu entrevistar, por exemplo, 5.000 pessoas, que daí seria uma grande amostra para representar a minha população. 5.000 pessoas no mesmo lugar? Não. Eu vou lá no centro, coleto informações de 1.000 pessoas, aí eu vou lá na entrada da cidade e coleto mais de 1.000 pessoas. Eu vou lá na Guadiana e coleto mais de 1.000 pessoas. E assim vai. Nos bairros eu vou coletando uma quantidade suficiente para a gente conseguir representar com aquela quantidade a população, certo? Tranquilo, pessoal? População e amostra, fácil de entender e de compreender. Agora a gente entra nos tipos de variáveis. Como assim tipo de variável?
Dentro de uma pesquisa estatística, a gente precisa saber definir a resposta do meu entrevistado. Como assim definir a resposta? É saber identificar o tipo de variável. Variável a gente chama de variável por quê? Porque vão ser diferentes respostas, certo? Então essas são as variáveis. A gente tem dois tipos de variável, quantitativa e qualitativa. A quantitativa, se a gente pensar no nome, vem de quantidade, e é isso mesmo. Vão ser respostas que vão ser numéricas. Altura, qual a sua altura? Você não vai falar assim, eu sou baixa, ou eu sou alta. Não, qual a sua altura? Eu tenho 1,63m, eu tenho 1,74m, eu tenho 1,80m, né? A quantidade, o preço que você paga numa roupa. Qual é o preço máximo que você paga numa roupa? R$80, R$100, 200, 300? A minha resposta é uma quantidade. A sua idade? Eu sou nova. Não, minha idade é 15 anos. Minha idade é 16 anos, né? Então, a minha resposta é numérica, é um número. Então, toda vez que a minha resposta for um número, a minha variável é quantitativa, certo? Agora, qualitativa. Qualitativa, a gente pensa em qualidade. Mas não é só a qualidade, são todas as outras variáveis que não são as quantitativas. Por exemplo, o sexo feminino, masculino, o nível de escolaridade, se a pessoa é analfabeta, se ela tem um ensino fundamental, se ela tem um ensino médio, se ela tem um ensino superior, se ela tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ela é PhD no assunto. Então, isso é você responder através de uma palavra. Outra é qual que é o seu nível de satisfação de um plano de saúde, por exemplo. Eu gostei nível 8. Não, a gente responde, meu nível de satisfação é baixo, meu nível de satisfação é médio, meu nível de satisfação é alto. Então, isso define a variável qualitativa, certo? Bom, hoje a nossa aula é isso, a gente viu essas 4 informações, população, amostra, variável quantitativa e qualitativa, que vão ser informações que a gente vai utilizar para a interpretação dos gráficos que a gente vai vir a ver a seguir, tá? Então, a gente precisa saber gravar, memorizar essas 4 informações para a gente conseguir interpretar o gráfico de maneira correta, certo? Pessoal, um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!